Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Seminário sobre terceirização, realizado em Brasília, debateu alternativas no contexto da resistência à precarização do trabalho humano. Hoje recebemos a economista Marilane Oliveira Teixeira, que é pesquisadora do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Agradeço muito sua presença. Já temos tratado aqui no Jornal da Gazeta desse tema, terceirização. O Fórum Nacional Permanente dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização promoveu esse seminário lá em Brasília, que teve um suporte grande da presença de muitas entidades representativas da nossa sociedade. Agora, por que a terceirização é vista como uma ameaça? Bom, a terceirização para nós é vista como ameaça porque é um sinônimo de precarização. Toda a história, por exemplo, do mercado de trabalho brasileiro, ela é constituída de uma grande dualidade, né? Nós temos trabalhos altamente qualificados, formalizados, com direitos e proteção social, e temos uma parcela significativa de trabalhadores e trabalhadoras que se encontram em condições muito precárias e muito na informalidade. E a terceirização, ela se constitui em uma das modalidades de contratação que cresceu muito no Brasil nos anos 90, especialmente no início da década. E ela passou a se constituir numa das principais formas de contratação de trabalhadores e trabalhadoras neste período, como uma forma de ajustar custos frente a um cenário do início dos anos 90 de mudanças muito profundas no conjunto da economia. Mas necessariamente a precarização, a terceirização precariza a condição de trabalho? A maior parte, sim. Porque as empresas utilizam o recurso da terceirização basicamente para reduzir custos, né? Custos com a força de trabalho. Isso é legítimo? Ele não é legítimo na medida em que, no mesmo local de trabalho, onde se encontram trabalhadores contratados pela empresa, trabalhadores efetivos com direitos, com proteção social, com salários dignos, trabalhadores ao lado deles, ao lado delas, fazendo muitas vezes as mesmas funções, as mesmas ocupações, com um outro tipo de contrato, com salários menores, com menos direitos e proteção social e mais. Muitas vezes eles são obrigados a ingressar na empresa uma portaria diferente do trabalhador efetivo. Eles usam uniformes diferentes da empresa, eles são forçados a usar outro refeitório ou não tem acesso ao refeitório principal da empresa. E quando tem, o tipo de comida, o tipo de alimentação que é fornecida pela empresa é diferente. Então, existe uma situação de discriminação, uma situação de desigualdade dentro do ambiente de trabalho, de tratamento diferenciado para o terceiro. Tanto que o trabalhador ou a trabalhadora terceirizada, quando você chega até ele, você pergunta, o que você faz? Eu sou um terceirizado, eu sou uma terceirizada. Ele não tem uma profissão, não tem uma identidade, não se reconhece. Quer dizer, a categoria profissional dele é ser terceirizado. Exatamente. Ele pode ter uma função específica, ter uma especialidade, exatamente. Mas ele passa a ser qualificado como terceirizado, Exatamente. E isso desqualifica. Exato. Ele se identifica porque ele não tem identidade, e o desqualifica no sentido em que as condições de trabalho em que são apresentadas, que são oferecidas aos demais trabalhadores não são iguais, não são idênticas à sua. Agora, nesse caso, porque nas muitas entrevistas que eu fiz sobre terceirização, há um entendimento que o contrato que é feito entre a empresa que fornece esse padrão de mão de obra, que terceiriza, e a empresa contratante, há um contrato que exige o respeito à legislação trabalhista e que contempla esses direitos.
Pode ser que empresas não contemplem, como também num contrato normal de trabalho acontece muito, tanto que o Tribunal Regional do Trabalho está lá atulhado de ações. Claro. A minha indagação é a terceirização em si que gera um problema de desqualificação ou de precarização, ou é a falta de fiscalização das entidades, Delegacia do Trabalho, de verificar essa desigualdade que você descreveu aqui? O que ocorre, assim, normalmente, é de que a empresa, a contratante, quando ela submete ela contrata uma empresa, né, e submete um determinado trabalho, um determinado serviço que ocorre dentro da empresa a uma empresa contratada, em primeiro lugar, ela já está, de certa forma, ao terceirizar, externalizar, ela está buscando reduzir, otimizar custos em relação a isso. A empresa contratada, ela evidentemente vai oferecer um determinado tipo de serviço a um determinado preço. E, normalmente, ela está enquadrada, classificada numa outra atividade econômica, muitas vezes muito distinta daquela atividade econômica que é exercida ou classificada a empresa que contratou os serviços. Então, e a categoria profissional também é diferente. Então, eu vou te dar um exemplo muito concreto que eu acho que facilita, inclusive, o entendimento. Nós temos no caso da Petrobras, que terceiriza, hoje são mais de 300 mil trabalhadores terceirizados. Tem várias atividades que são realizadas dentro da Petrobras. Para a mesma atividade, você contratou, em primeiro lugar, uma metalúrgica, depois o contrato foi com uma empresa química, depois foi uma empresa de comércio e serviço, para realizar exatamente a mesma coisa. E, inclusive, para cada uma dessas modalidades de contratação, de um determinado tipo de atividade econômica, você tem um tipo de cobertura do ponto de vista da convenção coletiva que é distinta entre si e também muito distinta no caso da Petrobras. Te dou um outro exemplo, no caso da Petrobras também. Na área administrativa, eu fiz inclusive esse estudo, eu entrevistei as pessoas, uma trabalhadora, funcionária com ensino superior, ambas, para realizar exatamente a mesma atividade, uma trabalha ao lado da outra, uma concursada e a outra contratada através de uma empresa prestadora de serviço. A trabalhadora contratada diretamente pela Petrobras, um salário em torno de 4 a 5 mil reais. A que está trabalhando junto a ela, fazendo exatamente as mesmas coisas, R$ 1.800. E vive uma ilusão cotidiana de que vai mudar essa relação e em que em algum momento a Petrobras pode abrir concurso e a contratar. Bom, nosso tempo, né, de entrevista se esgota e o assunto certamente não. E nós teremos outra oportunidade para acompanhar, né, esse empenho que existe no sentido de que essa modalidade de negócio, que é a terceirização, que existe no mundo, que existe no Brasil e só cresce, realmente não precarize as condições do trabalho. Né, que haja uma possibilidade de alternativas de respeito aos direitos do cidadão, aos direitos trabalhistas, né, para que essa precarização descrita não prossiga. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada.